Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou o servo em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Já chegamos no último capítulo do Evangelho de Marcos, mas se você está chegando justamente no último capítulo e não está entendendo nada do que está acontecendo, não se preocupe, fique conosco até o final deste vídeo que nós vamos deixar para você a playlist que contém todos os capítulos até aqui. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, um dos marcos mais importantes na história do cristianismo. Jesus vai dar ordem aos seus discípulos para pregar agora a todas as nações e batizar a todos aqueles que creem em seu nome. Aí eu já te faço uma pergunta: o ser batizado implica em salvação ou eu consigo ser um salvo em Cristo sem ser batizado? E a respeito dos dons espirituais, eles acabaram ou eles continuam operando nos nossos dias de hoje através dos dons do Espírito Santo? O que você acha? Tudo isso e muito mais somente nesse capítulo que está imperdível. Mas antes de começar, você já sabe, hein? Já vai deixando aí aquele like antes que você esqueça. Se inscreva no nosso canal se por acaso você ainda não é inscrito e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você não faz ideia de como um vídeo como esse pode mudar a vida de uma pessoa. Então, nos ajude nessa obra. Compartilhe aí, vai. E como de costume, pegue já também a sua Bíblia, seu caderninho de anotação. Não esqueça de fazer a sua oração para que o Espírito Santo venha te esclarecer os textos que a gente vai ler. E bora para a leitura. É isso aí, bora para o último capítulo para a glória de Deus. Vem comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. No sábado era proibido se fazer qualquer tipo de serviço. É por isso que elas foram exatamente no domingo logo pela manhã. E lembra que nós explicamos no capítulo anterior a pressa que eles tiveram para sepultar Jesus antes das 18 horas, porque estava iniciando o Shabat. É por isso que as mulheres não tiveram nem tempo de embalsamar o corpo de Jesus. Versículo 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, e dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Esta, em particular, meus irmãos, é uma das frases mais lindas que eu acho na Bíblia. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Ao que parece aqui, meus irmãos, Jesus ressuscitou apenas algumas horas antes das mulheres chegarem lá no sepulcro. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Percebe como isso era difícil para eles acreditarem, mesmo depois de Jesus ter explicado para eles várias e várias vezes que ele deveria ser morto e ressuscitar ao 3º dia? Pois tudo isso para eles era um ensino totalmente novo e bem diferente de tudo aquilo que eles aprenderam nas Escrituras. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Percebe que até para eles crerem no próprio Jesus que estava diante deles, Jesus teve que abrir os olhos deles. E isso acontece muitas vezes até conosco, meus irmãos. É por isso que Deus precisa abrir os nossos olhos espirituais para que a incredulidade seja eliminada da nossa vida.
A sua bênção, a sua vitória pode estar tão perto de você que você não está conseguindo enxergar. Então peça a Jesus que venha abrir os seus olhos espirituais hoje. Versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aqui, meus irmãos, estava sendo tirada as chaves do reino de Deus que outrora pertencia ao povo judeu, como a gente aprendeu ao longo de todo o livro de Marcos. E nessa nova aliança, Jesus está abrindo os portões do reino a todas as pessoas, não importando mais a sua raça, apenas aceitar a Jesus como seu Salvador. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aqui, meus irmãos, fica bem claro que a salvação está atrelada ao crer e não especificamente ao ser batizado. Pois alguns acreditam que a salvação também está ligada ao batismo, sendo que o batismo é apenas uma confirmação simbólica e pública de que essa pessoa agora é um cristão. Pois no término da frase, Jesus está dizendo que aquele que não crê já está condenado, ou seja, o batismo já não faz mais parte da questão. E um exemplo bem claro que a gente vê nas próprias escrituras é o exemplo do ladrão da cruz, que morreu sendo salvo, porém sem ser batizado, porque a salvação está no crer. É claro que se a pessoa diz que crê em Jesus, mas não quer se batizar, não tendo nenhum impedimento para isso, isso mostra que essa pessoa não quer de maneira nenhuma ter um compromisso sério com Jesus. Então esses, na verdade, nós nem o consideramos como cristão. Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aqui nós vemos claramente a ação dos dons do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja exatamente no dia de Pentecoste, como registrado ali no livro de Atos, capítulo 2. Porém, algumas linhas teológicas defendem que esses dons cessaram, que eles já não existem mais no nosso meio, que foram usados especificamente somente para aquela época, antes de nós termos a Bíblia nas nossas mãos. Você acredita que os dons cessaram ou que o Espírito Santo ainda continua atuando com os dons nos dias de hoje? Deixa aí nos comentários. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Aqui, meus irmãos, está se cumprindo este salmo. Leia comigo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É lindo demais tudo isso, não é verdade, meus irmãos? Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Percebeu que os sinais são importantíssimos para a pregação do Evangelho, que até mesmo no ministério de Jesus sempre existiam os sinais? E ao longo de todo o livro de Atos, nós vamos ver como os sinais foram fortes na vida dos apóstolos, exatamente como Jesus disse que eles fariam sinais ainda maiores do que o dele. Os sinais, eles atraem as pessoas e a pregação do Evangelho as convence e as converte, fazendo assim novos discípulos. E não há o porquê desses sinais terem cessado nos tempos de hoje, porque isso é cumprimento daquilo que Jesus disse. E é extremamente necessário que onde haja a pregação do Evangelho, exista também os sinais, os dons do Espírito Santo operando na vida das pessoas. É claro que nós vemos hoje uma banalização no meio evangélico, mas até isso nós temos que aprender a discernir quem é e quem não é. E até mesmo tudo isso que a gente vê de barbaridade ocorrendo nos tempos de hoje, já estava profetizado que aconteceria. E é isso aí, meus irmãos, terminamos o livro de Marcos e eu quero te dar os parabéns por essa grande vitória. Ficamos imensamente felizes de poder ter ajudado você nessa grande conquista que é tão importante para a vida do cristão. Talvez você pense que isso é uma coisa normal, afinal de contas foi apenas um livro que a gente acabou de ler, mas você não tem ideia do número alarmante de cristãos que não conseguem ler nenhum livro da Bíblia completo. Acontece tanto impedimento que você nem imagina. Mas graças a Deus que nós conseguimos concluir mais um livro da Bíblia. E o mais importante de tudo isso é que a gente conseguiu entender aquilo que nós lemos. Mas se por acaso você ainda ficou com qualquer dúvida sobre todo o conteúdo do livro de Marcos, você pode deixar nos comentários que a gente vai te responder, ok?
E se todo esse estudo valeu a pena para você, então acredito que a gente já está merecendo aí o seu like e a sua inscrição, se acaso você ainda não é inscrito. E principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que é fazendo isso que o canal vai ganhando força e vai chegando a mais pessoas. E assim, você e eu estaremos trabalhando para a expansão do Reino de Deus. E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui, tanto do livro de Marcos como também do livro de Mateus. A playlist do livro de Marcos é essa que vai aparecer para você aqui, ó. E desse lado é a playlist do livro de Mateus, tá combinado? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no livro de Lucas que a gente já vai começar.